elevamos louvores diante do Teu altar, mas agora, ó Pai, vem um momento mais especial, que é a Tua palavra, que é o nosso alimento, ó Pai, do nosso dia a dia, o alimento espiritual. Papai querido, que nesta noite, como no Teu salmo, ó Pai, falou que o Senhor sonda os nossos corações, que o Senhor venha sondar os corações de cada um aqui nesta noite, de cada um que está nos ouvindo nesta noite, porque o Senhor conhece a necessidade, e que a palavra que venha a ser ministrada, Senhor, venha achar guarida em cada coração, trazendo cura, trazendo libertação, transformação e salvação. Papai querido, apresenta o Teu servo que irá ministrar, que ele diminua, mas que a Tua presença venha a ser notória através da vida dele. Abra o nosso entendimento nesta noite, e que o Senhor venha continuar fazendo a Tua vontade, no meio da Tua igreja, é o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, Atos, capítulo 5, versículo 33. Amém? Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se do sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a esses homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dissiparam e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Podeis assentar, irmãos. Um povo determinado, um povo que andou com o Senhor Jesus, que aprendeu com o Senhor Jesus, viu milagres, ouviu a palavra, tiveram o verdadeiro sentido do Evangelho. As reuniões que nós temos nada mais é do que te mostrar esse mesmo caminho ao qual eles tiveram a oportunidade. Porque Jesus, quando ele ressuscita, ele fala para Tomé, que
não acreditava nele, ele fala: Tomé, porque vistes, acreditastes, bem-aventurados são aqueles que não viram e creem. Somos nós esse povo, fazemos parte desse povo que tem fé no coração. Eles tinham sido presos pelos israelitas, e o Senhor naquele momento manda um anjo, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus, e eles saem pela porta da frente, cheia de soldados, e eles nem viram. Quando os fariseus mandam chamá-los, porque queriam matá-los, veio um homem dizer para ele: está tudo trancado, mas não tem ninguém lá, e eles estão lá no templo pregando a palavra. Olha a determinação, ao mesmo tempo que eles estavam sendo perseguidos, eles estavam continuando pregando o evangelho. E às vezes a gente acha dificuldade em pregar o evangelho sem perseguição, sem nada. Às vezes precisamos de ter perseguição para que a gente acorde, para que a gente se levante, para que a gente saiba o valor da palavra, porque tudo aquilo que tem valor vai ter dificuldade para você conseguir. Tudo aquilo que tem valor vai ter dificuldade para a gente conquistar. Tudo aquilo que vem fácil, vai embora fácil. Tudo aquilo que não tem valor, não tem valor. E é tão bonita a palavra que fala que eles foram açoitados e se regozijaram daquilo, que alegria no coração de ter sido açoitados pelo nome do Senhor. Mas olha o que Gamaliel fala no momento que eles chamam eles de volta, trazem eles para matá-los. Ele falou que se não for obra de homem, não precisa ficar preocupado que ela vai acabar, porque a obra do homem acaba. É por isso que vem reinos e some reinos e essa bagunça, né? Vem um, fala uma coisa, aí vem outro assunto, faz de outra maneira e nada dá certo. É por isso que as coisas de Deus, a gente tem que clamar o reino do Senhor Jesus, porque é um reino eterno, e Ele vai tomar conta, Ele vai transformar. E aí Gamaliel fala para eles: olha que coisa bonita, deixa eles, porque se é dos homens vai acabar, agora se é de Deus, vocês vão conseguir vencer Deus? Porque a partir do momento que nós fazemos a vontade de Deus, se alguém tentar contra a nossa vida, contra nós, ele vai estar lutando, não é contra nós, é contra Deus. E aí a coisa fica complicada, porque Deus não perde batalhas. Deus nunca perdeu uma batalha sequer. Então nós vamos pegar essa palavra no dia de hoje, nós vamos falar sobre a obra de Deus. Ela não para. O homem não pode parar aquilo que é de Deus. Se alegre por estarmos aqui reunidos, porque essa obra já tem vários anos que nós estamos aqui. Glória a Deus, porque Deus está conosco. A obra de Deus, ela não para, e mais cedo ou mais tarde ela vai crescer, em nome de Jesus. Abra vossas Bíblias em Gênesis 20. Gênesis 20. Eu acho muito bonito essa passagem. Eu acho tão bonito. Sabe por quê? É porque Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Deus cuida da gente nas mínimas coisas e ao mesmo tempo nas máximas. Ele cuida da gente em tudo. Em toda a área, Deus cuida de você. Ele cuida de você na saúde, na área financeira, na parte psicológica, no medo, colocando coragem. Ele cuida de tudo. Na família. Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Olha que coisa bonita. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, mas terás até uma noção, mas Senhor, matarás até uma nação inocente. Não foi ele mesmo quem me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei
que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim, e não te permiti que a tocasse. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhes restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. Os homens ficaram muito atemorizados. Olha, Deus cuidando dos seus nos mínimos detalhes, mais uma vez mostrando para cada um de nós que a obra de Deus, ela não para. O homem não tem poder para parar a obra de Deus. E a obra de Deus era na vida de Abraão e de Sarai. O filho da promessa que Deus ia falar mais na frente era entre Abraão e Sara, e ia acontecer porque Deus ia dar a palavra para ele. E quando Deus dá a palavra, essa palavra você pode segurar ela para a eternidade. A palavra de Deus, ela não volta. A palavra de Deus é sim, sim. O que ele fala acontece. Na época, a gente pode não entender, mas nessa época, quando os reis gostavam de uma mulher, achavam ela atraente, ela estava no reino deles, eles a tomavam. E se eles gostassem dela e ela fosse casada, eles mandavam matar o marido e pronto. Foi por isso que Abimeleque foi lá e pegou ela. E Abraão, com medo de ser morto, vai que ele gosta, ele ia matar Abraão. Abraão falou, né, é minha irmã. E ele não mentiu, porque a Sara era meia irmã de Abraão. E naquele momento Deus começa a trabalhar naquilo que era a vida dele, naquilo que é a nossa vida. Está vendo como que Deus pode proteger você e protege? Como que Deus continua nos fortalecendo nesses momentos, às vezes, de dificuldade? E não adianta tentarem destruir, tentarem fazer com que as coisas de Deus não aconteçam na sua vida. Só vai depender de você. É só você, para Deus não operar na sua vida, é só você dizer, não quero mais, pronto. Mas se você disser, eu quero continuar nesse caminho, eu quero continuar andando com o Senhor, não importando com as dificuldades que eu vou passar, porque nós vamos passar, porque a porta é estreita. Aquilo que é do mundo, ficou no mundo. E a partir desse momento, antes que tudo aquilo acontecesse, olha Deus lá protegendo o homem, protegendo aquele homem que ele escolheu, aquele que ele falou, aquele que te abençoar, abençoado será. A mesma coisa acontece com aquele povo, estava prestes a ser morto, mas aí aparece Gamaliel e fala, não vai matar esse povo, porque se esse povo for de Deus, se essa obra for de Deus, vocês não vão conseguir matá-los, e pelo contrário, Deus ainda vai lutar contra vocês. Agora imagine, se você acha que a coisa já está complicada, que a coisa já é difícil, que a coisa é isso e aquilo, imagine você lutando contra Deus. Nunca vai vencer, meu filho, nunca. Então, por isso nós estamos do lado certo. Nós estamos do lado certo da palavra de Deus. E Deus mostra esses grandes homens e tudo o que aconteceu na vida deles, para que vocês também tenham essa mesma fé, e acredite também. Acredite que nesse momento, que a gente não vê o que está acontecendo ao nosso redor, pessoas às vezes tramando contra nós, Deus está lá segurando cada uma delas com a sua mão, com a sua palavra, com a sua espada, com o seu escudo, para que nada chegue em nós. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas vocês não serão atingidos, porque estão sobre a palavra de Deus. E a obra de Deus, ela não pode ser parada por homens, nunca, de maneira nenhuma. Deus está no centro do controle, e tudo aquilo que acontece nas nossas vidas é permissão de Deus. O que você acha melhor? Você estar do lado do mundo? Porque quando você está do lado do mundo, você está contra Deus. Quando você está no lado da esbórnia, daquilo que a gente vivia antes, nós não éramos a favor das coisas de Deus, nós éramos contra. Agora nós temos essa rica oportunidade, não deixamos essa oportunidade cair. Façamos como Abraão, continuemos lutando
continuemos fazendo sacrifício cada vez mais para Deus, porque Deus tem tudo que é de melhor para nós. É por isso que vocês nunca, e nós nunca vamos entender aquele grande sacrifício que ele fez com seu filho Isaque. Mas ele confiou de verdade na palavra de Deus. E você vê que Isaque também confiou, porque Isaque não saiu fugindo. Quando Isaque falou: pai, eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, eu vejo o cutelo, mas cadê o cordeiro? O que Abraão fala para ele? Deus proverá para si o cordeiro. É confiar até o último momento da nossa caminhada, porque aquilo que tem de melhor para nós está no final da nossa caminhada. Você pode não acreditar agora, porque a fé ainda não está solidificada no seu coração, mas aquilo que Deus tem de melhor nas nossas vidas é no final. Deus tem o melhor dessa terra para cada um de nós, mas o melhor de tudo é no final. É quando você encontra com o Senhor Jesus, e você vai agradecer pessoalmente por tudo aquilo que Ele fez, abriu seus olhos, te dando uma nova oportunidade de salvação. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Tentaram de todas as formas pararem Abraão, mas Abraão continuou lutando, continuou aprendendo, até se tornar o pai da fé, que significa que nós também somos filhos de Abraão na fé. 2 Samuel capítulo 18, 2 Samuel capítulo 18. Capítulo 18, perdão, irmãos, capítulo 8, tá? Capítulo 8. Depois disto, feriu Davi os filisteus e os sujeitou. Tomou suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra e os mediu 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pagavam-lhe tributo. Também Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi jarretou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Davi fazia parte da obra de Deus, fazia parte dos desígnios de Deus. E quando você faz parte daquilo que Deus quer, daquilo que Deus planeja para cada um de nós, somos vitoriosos. Davi sai vencendo batalhas, sai vencendo perseguições, sai vencendo todas as lutas. Assim como nós também vencemos, porque fazemos parte desse grande povo. Por acaso a perseguição de Saul foi suficiente para parar Davi? Não, porque Deus era com ele. O Golias, um gigante lutador, que tinha conhecimento das artes, que tinha conhecimento das lutas, das guerras, foi capaz de parar Davi? Porque todo um soldado, toda uma guarnição estava tremendo de medo daquele homem. Chega Davi, pequeno, humilde, fala a palavra para Saul, fala de Deus para Saul, porque Saul só deixou ele entrar, porque ele falou de Deus para ele. Deus permitiu. Aquele gigante foi suficiente para parar a obra de Deus, que era Davi? Não foi. Caiu.
E assim como todos esses grandes homens foram caindo, porque a obra de Deus, ela não pode ser parada por homens. A obra de Deus, ela sempre vai continuar firme. Muitas pessoas vão ficar no deserto, vão ser enterradas no deserto, mas aqueles que Deus escolheu vão chegar à terra de Canaã e vão comer do maná que cai do céu também. Esse é o verdadeiro sentido da gente continuar buscando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela serve para você não desistir, porque às vezes Deus tem um dia determinado para falar com algum de nós, e a gente não está para ouvir aquele momento. Às vezes Deus quer entregar alguma coisa para vocês, e às vezes vocês não estão naquele dia. É por isso que é importante a determinação, e assim era Davi, determinado com as coisas de Deus. Todas as afrontas e todas as perseguições que ele sofreu, só fez se tornar cada vez mais forte. E aqui nesse momento, no capítulo 8 de 2 Samuel, você vê um Davi vitorioso, vencendo batalhas uma atrás da outra. O nome de Deus sendo glorificado através desse menino, porque venceu as perseguições, venceu os Golias, venceu Saul na vida dele, venceu as tristezas, venceu tudo que as derrotas, tudo aquilo que momentaneamente foi tirado dele, ele pegou tudo para trás. Às vezes nós temos que entender isso, porque quando nós lutamos com Deus e lutamos para Deus, se nós somos servos, nós lutamos para Deus. Quando nós lutamos para Deus, Ele luta por nós. Ele nos mostra o caminho e fala: anda nesse caminho que eu estou com cada um de vocês. É só olhar para esses grandes homens e fazer a fé crescer, desviar do mal, desviar das coisas que não vão agradar a Deus. Isso é importantíssimo, porque quando fazemos isso, Deus nota a sua força de vontade, e aí Ele começa a colocar obstáculos para que você seja vencedor. Nós somos vencedores é por causa dos obstáculos que Deus coloca nas nossas vidas. Davi se torna vencedor por causa de todas as perseguições que ele teve. Mas ele sabia que não estava lutando sozinho. Ele sabia que todas as batalhas que ele tinha vencido, ele não venceu pelo mérito dele, pela força dele. Ele venceu pela força de Deus. E assim é nas nossas vidas. Nós estamos aqui reunidos sobre essa palavra, porque Deus nos permitiu estar aqui até os dias de hoje, glorificar o seu nome por tudo aquilo que nós temos feito, tentando da medida do possível, andar, fazer a vontade de Deus. E mais na frente vocês vão ver a diferença que isso faz. Mas é preciso caminhar e enfrentar. Juízes 16, a palavra de Deus fala. Juízes, voltando para trás um pouco. Juízes 16. Versículo 4. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Seroque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, quem poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Diz, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar. Sansão, um homem que venceu mais de 1.000 pessoas apenas com uma queixada de um burro, derrotou, e foi pessoas, soldados. Mas você vê ele aqui, de uma certa maneira, envolvendo com pessoas que não era para ter envolvido, e começam a procurar o ponto fraco de Sansão, até que no momento eles conseguem descobrir.
tiram a visão de Sansão, cortam seu cabelo, ele perde a força, fica numa masmorra, fica preso, se torna uma chacota. Aquela mesma pessoa que venceu mais de 1000 filisteus com uma queixada de um burro, agora se vê num lugar escuro, sendo maltratado, sendo chicoteado, sendo zombado. Por quê? Porque não valorizou aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Mas mais uma vez, a gente olha com olhos espirituais e vê que a obra de Deus, ela não pode ser parada nem mesmo assim. Para os homens, para os filisteus, tinha acabado tudo. Sansão foi derrotado. Sansão agora estava à mercê deles. Sansão agora tinha que obedecer a eles. Era subjugado a eles. Só que eles esqueceram que Sansão ainda não tinha visão, mas tinha voz. E no momento que eles estão chacoteando ele, reuniram todos no palácio. Naquele momento, Sansão usa aquilo que o crente sabe fazer: falar com Deus. Naquele momento ele pede mais uma vez que Deus faça um milagre na vida dele e devolva a força para que ele vingue. Porque todo aquele levantar de Sansão desde criança, tudo foi para vencer os filisteus, para que deixasse o povo de Deus em paz. E a partir daquele momento Deus ouve a oração e mostra para mim e para você: a obra de Deus não pode ser parada por homens. A partir daquele momento, Sansão encostando nos muros com a sua força, nas pilastras, ele consegue derrubar. E a palavra de Deus fala que ele matou naquele momento mais filisteus do que toda a sua vida vivo. Olha o tanto que é importante você andar com Deus. Ele te mostra que quando você está realmente com vontade de fazer a vontade dele, você tem que escolher um caminho. Sansão tentou andar nos dois caminhos. Tentou andar junto com Deus e andar no mundo. E aí o mundo o subjugou. É por isso que a palavra de Deus fala que tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é maligno. Não adianta você tentar vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus e depois ir para o mundo, porque aí você fica dividido. E a palavra de Deus fala: casa dividida não prospera. E nada mais era o que estava acontecendo na vida de Sansão. Eles cegaram ele porque ele ficou dos dois lados do muro. Só escolheu ficar realmente do um lado quando ele ficou cego, fazendo a vontade de Deus, mostrando para mim e para você: continuemos firmes na palavra do Senhor. Em Daniel, a palavra de Deus fala assim, lá em Daniel, capítulo 3 de Daniel, capítulo 3, 3:23. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do forno, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sob maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Nabucodonosor queria que eles o adorassem, fez uma estátua e queria que Sadraque, Mesaque e Abednego se debruçassem diante. Eles disseram: não vamos debruçar diante. Por que eles não fizeram isso? Eles já estavam cativos naquele lugar, já não era mais um povo livre, por causa dos maus costumes, porque o povo não quis fazer a vontade de Deus.
Você lembra aquilo que nós acabamos de falar? Quiseram andar dos dois lados, adorar a Deus, adorar o mundo e adorar a Deus. E quando você faz as duas coisas, você divide. E aí você não consegue no final saber quem que você está adorando de verdade, se é Deus ou se é o mundo. E aí são levados cativos para a Babilônia. Deus permitiu, porque a obra de Deus ela não para. Tinha que acontecer para que esse povo aprendesse a enxergar de verdade Deus. Uma nação escolhida, tirada do Egito, que andou no deserto, que conquistou seu terreno, que conquistou seu território, que lutou e venceu várias batalhas, porque quando você anda com Deus, você vai continuar sempre vencendo batalhas. Olhemos para trás e vamos ver momentos que nós estávamos caídos, e você olha hoje levantado, de pé. Por quê? Porque você está na presença do Senhor. Vencemos mais essa batalha e continuaremos vencendo também da agora em diante, porque agora nós não lutamos mais sozinhos, lutamos com Deus. Deus luta por nós. Só que você tem que fazer igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Você tem que ir até o limite da sua fé. Eles foram até o limite da fé deles. Eles não precisavam fazer isso, eles já estavam cativos, mas eles conheciam Deus. Eles viram quando foram orar e Deus revelou o sonho para eles e Daniel. Eles sabiam que esse Deus maravilhoso existe, é galardoador da nossa fé. Eles sabiam disso, eles tinham a certeza, porque quando você começa a caminhar com Deus, mais cedo ou mais tarde você vai ter a certeza de Deus na sua vida, e aí vai mudar tudo, a sua concepção de visão, a sua maneira de agir, tudo você vai fazer por Ele, porque sabe que Ele é verdadeiro nas nossas vidas. E quando chega no limite para provar se você está com a fé solidificada, é a hora do momento que você cair no forno e saber que Deus está contigo. E quando tudo parecia mais uma vez perdido, mais uma vez a obra de Deus ia ser parada por um forno, mais uma vez o povo de Deus ia ser parado por um forno ardente. Só que não, Deus entrou junto e protegeu aquele povo lá no fogo. Olha tanto que Deus é maravilhoso. É o mesmo Deus que nós estamos falando aqui, glorificando o nome dele. O milagre foi tão grande que Nabucodonosor olhou e falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, porque não tem nada maior do que o nosso Deus, mas é preciso acreditar e fazer a vontade dele. Esse é o verdadeiro sentido das reuniões, do aprendizado da palavra, para que a fé cresça no seu coração e comece a enxergar de verdade Deus no meio de nós, porque a palavra de Deus fala: onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá estou. Ele está aqui no meio de nós, só que você tem que olhar com o coração, porque é aí que é onde Deus habita nas nossas vidas. Um povo cativo se torna governante. Nabucodonosor se separa reinos para eles tomarem conta. Um povo que era cativo aqui nesse momento, tomando conta de províncias. Por quê? Porque a obra de Deus, ela nunca vai parar. E para terminar, em Atos 16, a palavra de Deus fala assim, Atos 16, 23, Atos 16, 23... E depois de lhes deram muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram todas as portas e soltaram as cadeias de todos. E eu te pergunto: pode o homem parar a obra de Deus? A obra de Deus pode ser parada por alguém? Claro que não. Mais uma vez aqui,
Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. E tinha uma adivinha que ficava chamando eles de os servos do Deus Altíssimo. Paulo repreendeu, ela perdeu o poder que vinha do mal, não conseguiu mais adivinhar nada. O povo que recebia dinheiro, porque o pessoal ia lá para saber de igual esse povo que lê mão, lê essas coisas, e ela perdeu o poder, então perderam o dinheiro. Pegaram Paulo e Silas por causa disso, bateram, açoitaram, levaram para a prisão e amarraram os pés na prisão com os pés travados na madeira. Mas você sabe o que eles fizeram? Ao invés de ficar reclamando, que a gente gosta de reclamar quando a situação fica difícil, mas é porque você não conhece a Deus. Quando nós conhecemos a Deus e a situação começa a ficar difícil, fala: glória a Deus, obrigado, Senhor, por mais essa prova, e eu vou passar glorificando o nome do Senhor. Não é assim que temos que fazer? Pois foi assim que eles fizeram. Naquele lugar, preso injustamente, o que eles fizeram ao invés de reclamar? Estavam orando e louvando ao Senhor. Aqueles presos olhavam e falavam: esse povo é doido, acabou de apanhar e está aí cantando. Não dá para analisar, não dá? O cara está lá preso porque fez coisa errada, agora eles apanharam por inocente, estão ali louvando. Só que um pouquinho depois, Deus entra e faz um quebra lá dentro daquela cadeia, quebra tudo quanto é trava que tinha, porta. As portas foram se abrindo, os cadeados foram se abrindo. Por quê? Porque Deus, ninguém pode parar a obra de Deus. E quando nós somos verdadeiros, se vocês forem também, e continuar sendo também, igual esses grandes homens foram, fazendo a obra de coração, não por interesse, mas de coração, sabendo que uma alma vale muito para Deus. Você não tem noção de o tanto que vale uma alma para Deus. Você não tem noção o quanto Deus se agrada quando vê vocês virem aqui para ouvir a palavra dele, porque vocês têm muito valor. Esses grandes homens foram açoitados por causa de vocês, de mim, de cada um de nós. O Senhor Jesus foi crucificado, o Senhor Jesus foi morto por causa de vocês e de cada um de nós. Olha o valor que nós temos para essa obra, para as coisas de Deus. E a gente deve continuar fazendo a vontade do Senhor, não importando com as dificuldades que vierem, façamos igual eles fizeram, glorifiquemos o nome de Deus, porque ninguém pode parar essa obra, porque a obra não é minha, a obra é do Senhor Jesus. O que nós devemos fazer é continuar de pé e glorificando o nome de Deus. E obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por estarmos na presença dEle e apresentar os irmãos que não vieram, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por este momento na Tua presença e diante de Ti, ó Pai, nós apresentamos os irmãos que não puderam vir, apresentamos cada pedido de oração que está escrito no caderno. Papai querido, que o Senhor venha de encontro à vida de cada um nesta noite, trazendo cura, libertação, transformação, livramento, ó Pai, nós te pedimos nesta noite. Papai querido, abençoa cada um dos irmãos que estão aqui conosco nesta noite, abençoa com as bênçãos sem medidas do Senhor, derramando da cura do Senhor, da paz, do fortalecimento e do refrigério do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite. E diante de Ti, ó Pai, nós apresentamos os irmãos que vão retornar para os lares, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar do homem sanguinário, fraudulento e do acidente. É o que nós te pedimos e te agradecemos por este momento diante da Tua presença, em nome de Jesus.
Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.